e a pintura para mim é a minha religião. É a minha maneira de ver Deus, de entender a sua criação e fazer a minha religação com Ele. Eu preciso disso. Eu, quando estou pintando, eu estou meditando. Eu estou discutindo os meus fantasmas, revendo os meus valores. Eu estou falando com Deus e tentando entender o mundo em que vivo, né? E o sentido da criação, o sentido de eu existir. Se eu não pinto, eu fico em depressão. Minha paixão por Itaipuaçu. Por quê? Itaipuaçu é um lugar, tirando alguns problemas, naturalmente, de qualquer lugar do mundo, é um lugar encantador. Uma praia linda, tem um litoral esplendoroso, eu acho, e é um lugar bom de se morar, né? Tranquilo, né? Assim, no conjunto de Maricá é o maior loteamento da América Latina. Então, aos anos que eu vivo em Itaipuaçu, entre Itaipuaçu e Rio, Itaipuaçu sempre foi preferido nesse quesito, né? Sabe? Como um lugar que tem beleza, tem problemas, tem poesia na sua geografia, vamos dizer assim. Então, para mim, Itaipuaçu seria um dos lugares melhores para se viver, assim, vamos dizer, no Brasil, né? Então, por isso que eu sou apaixonado por Itaipuaçu. Agora, há quantos anos eu conheço Itaipuaçu? Há 30 anos, mais ou menos, desde quando a gente chegava na Rua 1, né? Não tinha ônibus. Então, eu ia a pé para 114, por exemplo. Então, não tinha o ônibus, então, tudo estrada de terra, era o caminhar mesmo. Então, fazia são 15 quilômetros, né, da Rua 1, da Rua 70, depois mais 15 quilômetros até a 114, isso era feito toda essa época. Então, aí eu vi Itaipuaçu crescer, né? Aí veio o asfalto, veio a questão da água, né? Água da SEDAI, né? Claro, mas aqui já tem água, né? Água direto, né? Sabe? E é o melhor lençol freático que a gente tem, que eu conheço, né? Pelo menos na área que a gente vive, não temos problema de questão de água, de contaminação, nada. Então, é um lugar que foi se dizer, eu vi crescer a rua que a gente mora, por exemplo, né, quando a nossa casa é a primeira. Tinha duas casas, agora a rua, naturalmente, é totalmente urbanizada, com asfalto, e isso traz, naturalmente, uns certos limites, certos problemas, mas traz também a rapidez, né, da passagem, carro, né, tal. Enfim, existia um pensamento de que não, com asfalto pode acontecer problema, ninguém se evadir mais rápido, mas isso aí são questões. E a questão da segurança, Itaipuaçu teve problemas, tem tal, como todo lugar, mas tirando isso, tem em Itaipuaçu uma visão poética de um lugar bom de se viver.
bom de se viver. As coisas são caras também, mas para sair daqui agora, inclusive, está mais fácil. Sair assim, aqui você vai para a rodovia, né? E tem o ônibus aqui, sabe? Hoje o desenvolvimento tem um ônibus aqui direto para lá, para a avenida, né? Avenida não, para rodoviária, para ferrovia, né? E da ferrovia você vai para qualquer lugar. Itaipuaçu, lugar bom de viver, conheço há 30 anos, é o que eu posso dizer. Esse lugar tão bonito, eu até acredito. Temos muito o que fazer. Aí, quanto à importância do desenvolvimento do local, muita coisa falta por aqui. Eu acho que deveria ter uma agência bancária aqui funcionando já, uma agência bancária mesmo, porque banco todo mundo precisa de banco, né? Então aqui você tem, para pagar uma conta aqui, você vai ao Barroco, paga na lotérica, paga na caixa, as caixas eletrônicas, pelo menos que eu saiba, que tem aqui você não pode pagar, você só tem depósito e saque, você não paga a conta, enfim. Então, uma agência bancária, eu acho que assim, um hospital aqui, aqui no bairro de Itaipuaçu, que como eu já disse, é o maior loteamento da América Latina, é imenso Itaipuaçu. Itaipuaçu é uma cidade à parte, tanto que é distrito de Maricá, considerado o distrito de Maricá. Dentro disso, as praças estão bem arrumadinhas, tal, agora, etc. Mas faltam, acho que mais atividades nas praças, atividades de questão de artista, etc. Tudo na praça ainda falta isso, né? Desenvolvimento local. O asfalto já chegou, está chegando, e aí, naturalmente, a gente já parte para a questão do desenvolvimento artístico-cultural. Maricá, que é a qual Itaipuaçu pertence, né? É a cidade tida como, hoje, para fora, é cidade modelo, cidade com vocação cultural. Então, acho que inclusive Itaipuaçu, onde abriga mais artistas, né? Que a gente saiba, né? Um bairro que abriga muitas tendências artísticas que estão escondidas por aqui. Então, acho que merece uma atenção melhor, uma atenção maior, merece um projeto de cultura só para Itaipuaçu, explorando as praças de Itaipuaçu, sabe? Acho que um teatro em Itaipuaçu, cinema de rua em Itaipuaçu, você tem vocação para isso no Barroco, Recanto. Você vê os locais que se chega, as praças são lindas, as vistas são bonitas, todas grandes, né? E ali você olha assim, uma visão de cinema ali, então acho que um cinema, teatro na praça, e a questão da educação com a cultura em Itaipuaçu precisa ter mais, sabe? Finalmente eu digo que Itaipuaçu, quando a gente fala em Itaipuaçu, né, o sujeito logo diz: olha, Itaipuaçu tem uma praia perigosa, é a Praia do Recanto, mas tem lugares na praia que você não pode entrar, outros podem, etc. Mas quando a gente fala em Itaipuaçu, geralmente quando eu falo, muita gente diz: eu tenho parente em Itaipuaçu, tem sempre alguém com parente em Itaipuaçu. Então Itaipuaçu é um lugar onde muita gente vem morar, e é um lugar de fluxo. Hoje em dia, inclusive, o fluxo é muito grande para Itaipuaçu, referente a Maricá, bairro de Maricá, distrito de Maricá, assim como Maricá tem assim, sua praia, sua Praça Maneira, bonita, né, Araçatiba. Itaipuaçu tem um Recanto, né? Tem o seu grande, né, Recanto. Então, eu quero dizer que não deixe de vir
para Itaipuaçu. Itaipuaçu é bonito e é bom de se morar. Digo eu, digo a tu, venha para cá, para ficar. A minha paixão por Itaipuaçu foi que aqui é onde eu encontrei a paz que eu sempre quis, né? Que devido morar em lugares muito movimentados, né? O Rio de Janeiro é muito movimentado, então foi aqui onde eu encontrei tudo, a paz, a tranquilidade, encontrei amigos, enfim, foi tudo para mim. Itaipuaçu é a minha terra. E os anos, estou aqui em Itaipuaçu há 28 anos. A importância, né, do desenvolvimento aqui, e o desenvolvimento daqui, antigamente, era muito ermo o lugar, né, devido a ter pouco comércio, poucas casas, a terra era de barro, né, era de 3 em 3 horas que se pegava um ônibus, mas evoluiu muito, muito. Em poucos anos o comércio foi além do normal, né, as moradias também, e o desenvolvimento está sendo maravilhoso. Isso aí é Itaipuaçu. E o desenvolvimento, né, artístico-cultural está um pouco assim, sem brilho, por enquanto, né? Mas o povo sempre pede lugares para nós termos as nossas inaugurações, pede para ter nossas escolas, né? Escola de pintura, né? Tem muitos ateliês, né? Que o mais famoso é do meu professor, Everaldo Rocha. Eu tenho orgulho de falar isso, que eu aprendi muito com ele. Apesar de pintar há muito tempo, mas não tinha noção do que eu estava fazendo, e isso daí foi o meu professor que fez eu crescer, né? Entender o que é realmente uma pintura, né? Então eu tenho que agradecer, e nós só estamos esperando aí oportunidades, né? Nós termos aí o nosso cantinho, né? Dos nossos sonhos, esses artistas, porque Itaipuaçu, o que tem mais aqui é artistas, muitos artistas, muito bom. Eu agradeço mais uma vez e faço questão disso. Obrigada, professor Everaldo Rocha. Boa tarde. Já tem 20 anos que eu moro em Itaipuaçu. A primeira pessoa a vir da minha família foi o meu sogro, e fui convidado por ele para conhecer esse lugar. E me apaixonei por Itaipuaçu, uma cidade promissora, uma cidade bonita, acho muito lindo, amo Itaipuaçu, pela beleza natural, beleza tropical, pela paisagem que nós temos da Restinga, a Pedra do Elefante, os animais que encontro, principalmente na minha casa,
existem alguns animais lagarto, que é da própria região. As praias de Itaipuaçu poderia ter um planejamento melhor para poder os banhistas, né, estarem tomando seus banhos e não levar a família deles em risco. Eu acho que seria uma coisa a pensar, de um bom investimento, mas na forma geral é muito bom. Questão de segurança também, né? Temos uma segurança boa, tem melhorado muito. Quando cheguei para Itaipuaçu, não tinha ainda asfalto, né? E graças a Deus, né, as coisas têm melhorado, né? Oramos, pedimos ao Senhor, né, e aos nossos governantes também, que eles possam olhar cada vez mais com carinho, já que nós estamos aqui, somos eleitores, né, tem um quadro eleitoral nessa região, e nós pedimos que eles que cada vez mais olhem com carinho, né, para essa região, para os moradores também, ter a conscientização, né, em questão de lixo, água potável. Então tudo isso vai favorecer nós mesmos que somos moradores. E como eu falei, né, já tem 20 anos que eu moro aqui e tem uma importância muito grande em Itaipuaçu em desenvolvimento social, local, né, ensinando as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes a retribuir também para com este lugar, né, fazendo eles gostarem também, mas para eles gostarem, temos que ter coisas atrativas para nossas crianças, projetos sociais, projeto educativo, projeto musical, diversos projetos que são bons, são muito interessantes, para a gente estar também podendo favorecer ou dar isso também para os nossos jovens, nossas crianças da nossa região, porque isso vai agregar valores, né? Vai trazer princípio e a forma da gente estar tendo cuidado, zelo para com a vida dele. E é muito importante mesmo, né, a gente pedir à sociedade que uma pessoa sozinha não consegue, mas nós que moramos aqui, se nós nos reunirmos, se nós ficarmos mais próximos, lutar pelo mesmo objetivo, a gente tem, a nossa família, nossos filhos, eles têm tudo a ganhar e não perder. E é muito importante esse desenvolvimento, só que muitas das vezes nós queremos que as autoridades façam o seu papel, mas a gente como sociedade, a gente tem a dificuldade também de fazer essa engrenagem, ela correr de uma forma transparente e com uma velocidade maior. E isso não depende só de uma massa, depende de todos os moradores de Itaipuaçu, bem como de Maricá, que isso vai trazer benefício para nós mesmos. E a mensagem que eu deixo, né, para todos é o amor. Porque quando nós temos o amor, né, a gente aprende a ser mais tolerante, paciente, caprichoso. Então o amor faz a gente suportar e vencer todos os obstáculos. E é isso daí. Se você ainda não conhece Itaipuaçu, nós convidamos vocês para que vocês possam vir e com certeza também vocês vão ficar encantados por este lugar, vocês vão amar este lugar e se não puderem estar ali morando, mas sempre estejam nos visitando, porque nós somos muito acolhedores, né, com os nossos irmãos que vêm aqui nos visitar. Que Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Minha paixão por Itaipuaçu. Minha paixão por Itaipuaçu é uma coisa muito engraçada porque eu não conhecia. Conhecia o Rio de Janeiro, mas não conhecia muito esta região. Foi uma amiga de Barra da Tijuca que me falou de Itaipuaçu, porque eu estava de mudança, queria mudar de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, mas não queria ir para o Rio de Janeiro, queria ficar perto do Rio de Janeiro, um local calmo, tranquilo, com praia, perto do mar, e como ela viveu
em Portugal muitos anos comigo e, portanto, conhece-me, a determinada altura falou-me de uma aldeia de pescadores, que ela chamou mesmo assim, uma aldeia de pescadores chamada Itaipuaçu, a muito poucos quilómetros do rio. E eu vim conhecer. Aluguei um quarto aqui numa pousada e vim passar aqui um fim de semana para conhecer. E fiquei encantado. Porquê? Porque Itaipuaçu está na zona metropolitana do Rio de Janeiro, inserida numa zona que é um oásis dentro da degradação que é a zona metropolitana do Rio de Janeiro. Quase toda a gente conhece, muito favelizada, muito urbanizada, sem qualquer planejamento, sem qualquer cuidado, e Itaipuaçu aparecia como um oásis, com mata atlântica, com lagoas, com restinga, com mar, uma zona realmente maravilhosa que vale a pena conhecer. Apesar de tudo, vale a pena conhecer. E foi assim que eu me apaixonei por Itaipuaçu. Isto já lá vão 8 anos. Já saí daqui nesse fim de semana com casa alugada, por incrível que pareça. Aluguei logo casa, fui para Belo Horizonte tratar das situações de documentação, de fechar a empresa que tinha lá e tudo, e 2 meses depois estava aqui a morar. Já vão 8 anos, portanto estou aqui, vai fazer 8 anos agora em setembro que vim para Itaipuaçu. E infelizmente gosto muito de Itaipuaçu, mas sinto-me um bocadinho frustrado com Itaipuaçu. Porquê? Ou com Maricá em geral. Pelo desenvolvimento que o local tem tido, ou seja, na minha ótica, Itaipuaçu, como disse já, é um oásis dentro da zona metropolitana do Rio de Janeiro, tem um potencial turístico incrível, porque foi como vos disse há pouco, nós temos praia, nós temos lagoas, nós temos morros, nós temos mata atlântica, nós temos restinga, quer dizer, isto tudo a 40 km de um aeroporto internacional chamado Tom Jobim, o aeroporto do Galeão, a 40 e poucos quilómetros da cidade do Rio de Janeiro, e portanto com uma fortíssima capacidade para captar turistas do mundo inteiro e conhecerem a realidade e a diversidade da natureza e da riqueza, quer animal, quer natural, do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. Depois tem os 2 biomas, tem a restinga e a mata atlântica. E infelizmente aquilo que nós vemos é um total abandono a estas riquezas e um suposto desenvolvimento muito teatral, ou seja, não há criação de infraestrutura, asfalta-se uma rua, mas não se faz saneamento básico, não se trata de uma iluminação como deve de ser, não temos uma rede de internet como deve de ser, não temos um sistema telefónico como deve de ser, é tudo muito improvisado, coleta de lixo é péssima, portanto não há um cuidado em criar as infraestruturas que este espaço merece e ao mesmo tempo educar a população a preservar as grandes riquezas que tem, que são realmente a mata atlântica, a lagoa e a restinga, que estão algumas delas praticamente em extensão, e que Maricá, nos seus 40 km de extensão, as possui, as tem, portanto é uma riqueza incalculável que não tem sido devidamente avaliada. E essa é que é a minha tristeza. Vamos dizer, houve desenvolvimento, as ruas estão todas asfaltadas, as calçadas estão mais ou menos trabalhadas, mas é como digo, quer dizer, mas não temos saneamento básico, não temos uma rede elétrica como deve ser, não temos um sistema de saúde capaz de responder às necessidades da população. Apostou-se na construção de um hospital que entretanto serviu de base para o tratamento da Covid no município, mas os postos médicos continuam com grandes carências, quer de equipamentos, quer de pessoal, para resolver os problemas da população. A educação, a mesma coisa, temos crianças a estudar em containers, quando o município é riquíssimo e deveria ter escolas com toda uma infraestrutura, quer de ensino, quer de apoio e incentivo ao desporto, quer de apoio e incentivo às atividades culturais. Eu faço uma confusão enorme como é que não há a educação musical nas escolas brasileiras, por exemplo, quando o Brasil tem uma riqueza cultural, musical fabulosa. Portanto,
A infraestrutura no município tem muitas falhas graves. Agora criaram um sistema de transportes, entre aspas, gratuito, que chamam de vermelhinhos, que melhorou um pouco a mobilidade no município, mas que mesmo assim ainda cria grandes dificuldades, grandes lacunas. Não é fácil, porque é um município extenso, a população deslocar-se de um local para o outro. Portanto, é um desenvolvimento bastante deficitário e, quanto a mim, mais do que deficitário, é um desenvolvimento muito pouco planejado, e isto é aquilo que me assusta. Que me preocupa, que me entristece, porque Maricá tem uma particularidade muito grande. Maricá é talvez o município, acho eu que é mesmo o município que mais royalties do petróleo recebe. Portanto, é um município rico, é um município com um índice populacional ainda baixo, à volta dos 160 mil, 170 mil pessoas, e com receitas de royalty à volta dos 2 bilhões ano. Portanto, tem dinheiro, tem todas as condições económicas que normalmente os outros municípios não têm, para poder fazer um trabalho planejado, organizado, capaz de transformar Maricá num exemplo para o Brasil e para o mundo, a todos os níveis, porque está tudo por fazer e, portanto, poderia ser aqui feitos e implementados planos de sustentabilidade, planos de desenvolvimento devidamente estruturados, a pensar no século XXI, a pensar nas realidades que temos hoje de proteção ambiental, de problemas de aquecimento global, etc., para evitar toda uma série de problemas que o Rio de Janeiro, infelizmente, enfrenta ciclicamente, como seja o caso das chuvas tropicais fortíssimas, com enchentes e com grandes prejuízos para toda a população, e que Maricá também não está isento disso. Ainda bem, há pouco tempo vivemos uma situação parecida e, portanto, não vemos essa preocupação na resolução desses problemas reais e efetivos. A nível do desenvolvimento artístico e cultural, aqui é muito interessante, porque eu vim a ter conhecimento ao longo destes anos que Maricá tem sido escolhido uma grande fatia dos fazedores de cultura, dos artistas do Rio de Janeiro, sejam eles da pintura, da escultura, da música, da dança, como local para a sua aposentadoria, porque é um local tranquilo, perto do rio, etc. Então Maricá tem um potencial artístico e cultural riquíssimo, mas mais uma vez esquecido. Nós não temos um teatro, nós não temos um cinema, nós não temos uma sala, uma galeria, uma biblioteca, ou seja, toda a infraestrutura cultural básica de um município não existe praticamente. Há uma chamada Casa de Cultura no centro de Maricá, que esteve até há bem pouco tempo em reforma durante anos a fio, que agora abriu, ainda não se sabe muito bem com o quê, e pouco mais. Quer dizer, há um cinema que se chama Cinema, que acontecem lá mais reuniões e seminários e coisas do que projeção de filmes, e quando aparecem são coisas muito pontuais. Portanto, não há uma sala de exibição de espetáculos regular, assim como não há salas onde os grupos culturais, os artistas de Maricá possam ensaiar, desenvolver os seus projetos, apresentar os seus projetos à população. Aquele formato tradicional, diria dos anos 40, 50, que era as praças com os coretos, onde os grupos da população poderiam exibir a sua atividade cultural, também não existe, foi perfeitamente esquecida. A Maricá até tem tido uma preocupação muito grande em fazer praças, mas esqueceu que a praça é um lugar de convívio, é também um lugar de cultura, e não construiu coreto nenhum, nem nada que se parecesse com isso. Portanto, essa divulgação cultural também se perdeu. Portanto, há uma carência muito grande de espaços culturais para as diversas atividades de expressão cultural, seja ela o teatro, a dança, a música, a pintura, a escultura, a literatura, enfim, todas elas não existem, tirando a meia dúzia de estabelecimentos comerciais, nomeadamente bares e restaurantes, que pontualmente fazem os seus próprios espetáculos, a sua própria animação, quer seja com bandas ou saraus de poesia ou exposições de pintura. Não existe um espaço físico em todo o município para esse tipo de situações.
Portanto, o desenvolvimento tem muito para andar, tem muito para aquecer. Maricá tem todas as condições, ainda hoje, apesar de tudo, para que tudo isso venha a acontecer, porque ainda é uma cidade em construção, ou é um município em construção. Tem espaço, tem condições e tem, acima de tudo, dinheiro. Falta é vontade política, se calhar. Falta é ter um governo que pense Maricá não para hoje, não para amanhã, se calhar para daqui a 20 ou 30 anos, e que possa realmente dotar Maricá desse tipo de infraestruturas e oferecer à sua população as condições mínimas para uma vida de qualidade, para uma qualidade de vida elevada e preservar realmente os bens mais essenciais que tem, que é a natureza, que é a Mata Atlântica, que é a Restinga, que é as lagoas, que são maravilhosas, mas que infelizmente estão cheias de esgoto e que precisam de ser limpas rapidamente e recuperadas, para que possa ser realmente o tal oásis que eu chamei no início da zona metropolitana do Rio de Janeiro. Como mensagem, Maricá merece ser conhecida. Maricá tem uma riqueza, como vos disse já, enorme, merece ser conhecida e merece ser acarinhada porque tem um potencial enorme e a gente de Maricá é gente muito boa, gente simples, humilde, trabalhadora, simpática, que recebe bem e que, portanto, pode e deve receber a sua visita. Agora, infelizmente, como o resto do Brasil, padece de toda uma série de males que ainda não conseguimos superar. Acho que está tudo, não sei se queres mais alguma coisa. A minha paixão por Itaipuaçu começou há 15 anos atrás, quando eu conheci aqui. E eu me apaixonei porque é um lugar paradisíaco, com uma extensão de praia incrível, uma paz, uma natureza, assim, um contato. Uma praia, sei lá, completamente diferente das outras que eu já tinha visto. Eu me sinto numa praia deserta. Eu sinto que a praia é sempre minha. E eu acho que teve um desenvolvimento dos 15 anos pra cá muito substancial, assim. Quando eu vim pra cá não tinha asfalto, eu tava sempre suja de terra, ou era lama ou era areia, tipo, não tinha como ficar limpa aqui. Mas teve desenvolvimento comercial, desenvolvimento local, assim, muito mais construções, ônibus. Poxa, acho ótimo, ônibus gratuito de meia hora. Não tinha nem ônibus na época, quase. Então, assim, essa necessidade de crescimento, a gente vê que é realmente importante e é muito incrível, assim, aqui em Itaipuaçu, esse crescimento, né? E uma coisa que eu acho extremamente importante, que ainda falta aqui, é a questão artística. Eu, como atriz, como produtora, muitas vezes eu tenho que ir pro Rio, pra Niterói, né? Porque aqui não tem teatro, não tem cinema, não tem centro cultural, galeria. Não só pra quem é artista, mas pra quem não é também tem essa necessidade, sabe? Eu acho muito importante um distrito tão grande como Itaipuaçu não ter ainda essa questão cultural. Eu acho que é uma coisa que ainda está em falta, que devemos investir. E eu acredito que Itaipuaçu é um lugar maravilhoso, traz muita paz, traz muita poesia, muita natureza. As pessoas que vêm aqui se apaixonam e muita gente não conhece, então é um lugar a ser explorado, assim, no quesito de turismo. Então, quanto mais a gente olhar para cá e mais explorar essa questão
questão cultural, questão social, expor, né, mais Itaipuaçu para os outros lugares, mais ele vai crescer e mais a gente vai conseguir levar esse sentimento bom que é estar aqui para as outras pessoas. Elas merecem, a gente merece. Eu sou muito feliz de estar aqui. Olá, me chamo Rodrigo Freitas, sou morador de Maricá há 30 anos, frequento Itaipuaçu desde os 11, né, desde quando eu me mudei para cá. Eu tenho uma memória muito viva, né, de chegar depois do colégio, pegar minha bicicleta e vir para Itaipuaçu, brincar na praia, de pegar jacaré, de ficar pegando onda, ter uma relação de conexão com o mar, com a natureza, de introspecção, e isso até hoje, né? E observo que existe um desenvolvimento cultural, né, urbano na cidade, né, aqui em Itaipuaçu, muito potente, né? Hoje a maioria das ruas são asfaltadas. Chegou uma lona cultural aqui em Itaipuaçu, onde é uma potência, né, para a gente poder desenvolver as nossas artes, né, música, teatro, dança, circo. E uma coisa que a gente nunca teve, né, na cidade, equipamentos, né, que pudessem acolher a cultura. Mas eu observo que poderia existir nesse equipamento uma produção permanente ali nesse espaço, onde as pessoas poderiam fazer aula, poderiam estar de alguma forma ali estudando, se desenvolvendo. Então, acho que Itaipuaçu cresceu muito, né, no seu desenvolvimento urbano, no asfaltamento, na cultura, né? Existe uma produção cultural local muito grande, tanto de música, do artesanato, das artes plásticas, do teatro, né? Lógico, de maneiras muito pontuais dentro do distrito, mas existe uma produção cultural em Itaipuaçu muito potente. A mensagem que eu deixo é que a gente possa pensar na nossa sustentabilidade, no nosso local. Uma coisa que me incomoda muito aqui é ver lixo nos terrenos vazios, né? Armário, sofá. A mensagem que eu deixo aqui é para que nós possamos cuidar do nosso espaço, cuidar do nosso ambiente, né? Eu vejo muito lixo jogado nos terrenos vazios, armário, colchão, e não sei como poderia, né, as pessoas, não sei se existe um telefone, algum órgão que pudesse retirar esse tipo de lixo, mas a minha mensagem é que a gente precisa pensar em sustentabilidade se a gente quer manter esse local bom, né, se a gente quer manter esse local de uma maneira íntegra, limpa. A gente tem que pensar em não destruir, né? Porque poluindo, sujando, a gente está destruindo um ambiente que a gente mesmo mora. Então a mensagem que eu deixo é: vamos cuidar de onde a gente mora, né? Vamos buscar não sujar o nosso ambiente, não destruir aquilo que é tão bonito, que é tão maravilhoso, pelo menos para mim, né? Morar aqui para mim hoje é um grande privilégio. Então é essa mensagem que eu deixo aí. Falar de Itaipuaçu. Há alguns anos atrás eu passei ali pelo Mirante e na Serrinha que vem pra cá, de Niterói pra cá, né?
De Niterói para Maricá tem uma serrinha, você pode vir pela serrinha, e aí quando eu vim pela serrinha, parei ali no mirante e falei, nossa, que coisa maravilhosa aquilo. O sol tava batendo e aquelas cores assim, né, de vegetação, algumas casas, aí vem areia, aí vem o mar, e as diferentes cores que tem na água às vezes, né? Às vezes aparece isso. E me encantei com aquilo. Acabou que vim morar aqui. Faz 7, 8 anos. E desse tempo pra cá, eu vejo assim que muita coisa mudou no bairro. Estou em Itaipuaçu nesse tempo. E muita coisa mudou, de infraestrutura mesmo. Hoje a gente tem asfalto, hoje a gente tem hidrômetro, antes era só poço, mas muita gente ainda mantém o poço, eu mesma mantenho o meu poço. Mas também, por outro lado, muita coisa eu acho que falta aqui no bairro. Por exemplo, colocaram asfalto, mas não fizeram coleta de esgoto. Então, hoje, a grande parte aqui, acho que ninguém tem instalação de esgoto aqui em Itaipuaçu. Acho que não foi instalada uma rede ainda de esgoto. De água pluvial foi há pouquíssimo tempo, foi um pouco antes do asfalto, fizeram água pluvial. Aí fizeram asfalto e a gente não tem rede de esgoto. Então, todas as nossas casas têm a fossa, né? A fossa e o sumidouro em nossos terrenos. Coleta de lixo. Coleta de lixo, antes não tinha coleta de lixo aqui. Era muito louco isso. Muito precário. Isso a gente está falando de 7 anos atrás. Em um município que tem muito recurso, né? Isso era um contrassenso para mim, porque eu morando aqui, eu saía para trabalhar pro Rio, né? Então eu morava aqui e ia pro Rio todo dia para trabalhar. E o pessoal vem no final de semana, vinha, né? Ainda vem, ainda tem um pouco isso, essa característica de passar só o final de semana aqui e ir embora. Mas sem a coleta de lixo, o que acontecia? As pessoas organizavam seu lixo no final quando findava o final de semana, né? Organizava seu lixo e na segunda-feira de manhã passava por uma rua aqui principal que dava para a estrada e tinha um ponto que todo mundo colocava seu lixo ali. Então, quando eu passava para trabalhar na segunda-feira, eu olhava aquela montanha de lixo e essa montanha de lixo perdurava lá, ficava ali por alguns dias, porque não era uma coleta que vinha, que já tá ali, segunda-feira tem que ir lá coletar. Não, isso não acontecia. E acabava que aquilo ficava alguns dias, era cachorro, era rato, era enfim, uma série de animais, né, que apareciam, enfim, e de risco, né, de saúde que a gente passava a ter. Hoje tem a coleta 3 vezes por semana, mas que ela é irregular, ela não é tão exata assim, né? Ela é irregular. E tem vezes que a gente fica uma semana sem coleta. E hoje já tem muita gente que mora aqui. Meu bairro mesmo tinha poucas casas e... Aqui meu bairro, minha rua, né? Tinham poucas casas. E hoje tem muitas e outras que estão construindo, né? E quando colocam para vender ou para alugar, rapidamente já tem alguém vindo para cá. Enfim, outra coisa que eu acho que faz falta são árvores nas ruas, né? Um trabalho de um projeto, um programa de arborização urbana, acho que cairia bem aqui pro nosso bairro. Bem, em relação a desenvolvimento artístico e cultural aqui no município e no bairro, eu acho assim, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp que são ligados a esse tema. E eu vejo que tem muita gente que produz bastante coisa. Só que essas coisas não chegam pra gente, né? Fica mais numa discussão ou diálogo dentro desse grupo de WhatsApp, mas que a gente mesmo, o acesso
de estar perto dessa produção cultural, a gente não tem essa aproximação aqui. E aí hoje a gente tem essas lonas culturais que foram colocadas já há alguns anos. Não lembro exatamente quanto. Quando eu vim morar aqui não existiam. Mas aí, depois de alguns anos, colocaram as lonas culturais. E essas lonas culturais, elas tiveram algumas atividades da administração pública no início. Eu lembro disso. Mas parou, rapidamente parou. E hoje eu posso estar enganada. Posso estar... Mas me parece que elas são usadas por iniciativa particular, privada, que solicita o espaço para desenvolver alguma atividade. E até tem o apoio tal da administração pública. Eu tive 2 shows, eu lembro de 2 shows quando eu passei lá no início, né, ainda tem isso, né, que quando eu passei lá, quando iniciaram essas lonas, né, e no início tiveram 2 shows ali, que eu fiquei sabendo porque eu passei em frente. Então, assim, a forma de divulgação, né, a comunicação sobre isso também não foi eficiente, porque as pessoas do bairro não sabiam, e eu moro perto da lona. Então eu acho assim que, apesar de ter muita produção aqui no bairro e no município, a gente não está próximo disso, a gente não recebe, a gente não absorve isso. E a cultura é um pouco isso, né? A gente tem que estar perto, tem que estar próximo, tem que absorver, tem que refletir, tem que ver. Ela ajuda a gente a se ver, né? Então, eu acho que merece essa atenção. Eu acho que merece essa atenção, esse carinho, assim, que tem que ser dado à cultura. Bom, eu nasci em São Paulo, né? Cresci em São Paulo. Minha adolescência toda foi em São Paulo, só saí para fazer faculdade, depois da faculdade voltei para São Paulo. Então eu vivi muito a noite e o dia de São Paulo. E eu saía da escola lá e ia para um centro cultural durante o meu ensino médio. Isso acontecia muitas vezes. Esse centro cultural, muita gente se encontrava lá, muito jovem, muita gente. E assim, era gente de todas as idades, na verdade. Mas a gente jovem, né, ia com a nossa tribo, né? E a gente via muitos grupos ali ensaiando, criando, conversando, dançando, enfim. E tinham shows, pequenos shows, de pessoas locais mesmo que acabavam lá. E outras pessoas também, fui assistir muita coisa lá. Então era uma coisa assim que eu sinto falta hoje aqui em Itaipuaçu, porque assim a gente sabe que tem essa produção, mas ela não é mostrada, ela não é vista, ela não é trazida pra gente. Eu tenho um filho que tem 18 anos e isso me incomoda bastante, porque assim, quais são as referências, quais são os estímulos, né, que são dados para a criatividade dele e como ser humano mesmo, né, como, né, uma pessoa aí da sociedade. E isso me entristece um pouco nesse sentido. Bom, para deixar uma mensagem aqui, Itaipuaçu é muito bonito, acho que vale vir conhecer. Tem muita gente criativa, se você tiver a oportunidade de estar com essas pessoas, a gente tem muita gente que cria muita coisa boa. Então tem, por exemplo, música em alguns bares, alguns músicos do bairro se apresentam, né? Artesanato e arte, algumas vezes você acha nas feiras do bairro. Então, e tem muita coisa interessante acontecendo nesses pequenos núcleos aí, que a própria população, a sociedade, acaba achando as brechas de onde se expressar, né? De onde levar a sua expressão. Eu acho que vale a pena, sim, dar um pulo aqui, conhecer. Apesar de toda essa
complexidade que é, né? De prós e contras, de bom e ruim, enfim, eu acho que vale a pena dar um pulinho aqui, tá bom? Um beijo para vocês. Minha paixão por Itaipuaçu nada mais é do que os lindos verdes, as praias lindas, essa mata maravilhosa que nós temos aqui, essa paz indescritível e a beleza em si de Itaipuaçu, Maricá em si, né? Já estou aqui já há 8 anos nessa cidade, já rodei muitas outras cidades, mas essa aqui foi a que eu mais me identifiquei, e a importância do desenvolvimento do local. Bem, quando eu vim para cá, eram umas ruas ainda de areia, de barro, e hoje vejo muitas ruas asfaltadas, vejo muitas praças sendo feitas, mas também está faltando ainda um espaço cultural para os nossos artistas que estão de Itaipuaçu, como Maricá. Nós temos aqui ainda um teatro, um cinema, uma programação de cultura, né, dentro de Itaipuaçu. E o desenvolvimento artístico, cultural aqui, ainda falta um pouquinho de muita coisa. Principalmente dos dirigentes, né, que investem pouco nessa área. Temos que ter mais brilho na nossa cultura, né? Um teatro cultural, mais exposições de quadros, de eventos, né, em si de cultura, para que a população também possa apreciar essa beleza, né? E, por último, eu deixo um pedido para que os governantes olhem mais pela nossa cultura, pela nossa segurança e tudo mais, né? E é isso. Bem, minha paixão por Itaipuaçu. Eu conheci Itaipuaçu na década de 90, quando a empresa que eu trabalhava fez um encontro dos funcionários aqui, na casa de uma delas, das pessoas funcionárias da empresa, né? E achei legal e tal, mas assim, muito rudimentar as coisas, né? Ou seja, era tudo de terra batida, né? As ruas, e vim parar aqui na Cento e qualquer coisa, né? Na casa dela. Curtimos aquele dia e curti um pouco da praia, mas achei a praia muito forte, né, cara? Uma praia batendo forte, falei, essa praia não dá para tomar banho não, né? E o tempo passou, belo dia, quem me trouxe para cá foi uma paixão, né? Uma pessoa com quem eu me apaixonei, e ela me apresentou uma outra Itaipuaçu, né? Uma Itaipuaçu que eu fiquei maravilhado com a natureza, né? Não só o mar, mas montanha, possibilidade de fazer trilha, e, enfim, essa coisa toda me fascinou, além daquela paixão que me trouxe aqui, né? Então, eu hoje curto Itaipuaçu, me sinto bem, uma qualidade de vida que eu gosto, não tem tudo aquilo que eu gostaria, né? Acho que segurança é um item importante, né? Que eu consigo ainda andar por Itaipuaçu sem medo de nada, tá? Eu transito qualquer hora, qualquer momento, não tenho preocupação,
mas sei que acontecem coisas em função do crescimento da cidade. A cidade de Maricá está atraindo muita gente, e Itaipuaçu principalmente, por quê? Está muito próximo das grandes metrópoles aqui do Rio de Janeiro, Niterói e Rio de Janeiro, né? Estamos a menos de 1 hora de Rio de Janeiro. Então isso para mim também é muito legal. Quando eu preciso sair daqui para ir visitar alguém no Rio, é coisa rápida, né? Enfim, então em Itaipuaçu me apaixonei por isso. Eu gosto muito de natureza, já curti várias trilhas aqui, trilha da Pedra do Elefante, a Pedra de Taucaia, já circulei nas grutas de Spar, do Spar também, que eu achei maravilhoso, e curto um pouco do mar aqui, mas eu só entro no mar quando eu estou de boiazinha, porque esse mar não é para mim, não, né? E só no verão, que aí o mar fica mais manso, dá para trabalhar, entrar na água de boa, né? Então essa é a minha paixão por aqui. Estou aqui há aproximadamente 10 anos, né? Eu reconheço que precisa de um desenvolvimento bastante importante do ponto de vista de entretenimento. A gente vê aqui a cada esquina aparecer mais bares, né? Uma cultura que nem sempre reflete a cultura que a gente gostaria, né? Tem boa música? Tem gente boa aqui? Tem artistas legais? Tem, muita coisa boa para se ver, mas eu acho que precisava de espaços para isso, né? Espaço, vamos dizer, para que possa servir de uma vernissagem, uma apresentação de trabalho das pessoas que aqui sabemos que tem muito artista legal, muito artista bom, mas não tem um espaço para exposição, né? Eu acho que tem que ter esse... Temos aqui o GAM, que fica lá no centro de Maricá, mas em Itaipuaçu não tem. Então, acho que precisa aqui, tanto pelo volume de pessoas que está vindo para cá, né? Sendo o segundo loteamento da América Latina, ou América do Sul, me corrija se eu estiver errado, aqui já precisava de ter uma área de cinema, de exposição, né? Uma área que pudesse ter o artista daqui, que inclusive do que eu já levantei aí, Itaipuaçu é um celeiro de artistas, né? Se você fizer um levantamento, muito dos artistas em Maricá, não desmerecendo os outros, habitam aqui, né, em Itaipuaçu. Então, acho que precisa mais do que... já passou da hora da gente ter aqui uma área para isso, né? Sinto falta de cinema aqui, né, também. Eu acho que merecia já ter um cinema aqui para a gente poder participar desse circuito, né? E principalmente esse desenvolvimento cultural e artístico, que eu acho que é importante ter espaços para isso, né? Não acho que seja por falta de recurso financeiro, porque nós somos o município que estamos recebendo bastante recursos financeiros. Eu acho que falta um pouco de planejamento e esse olhar para ver o que é possível fazer, né, para que fomente essa cultura, né, essa arte que aqui prolifera, né, e aproveitar bastante dessa nossa paisagem. Reconheço que é feito um esforço, mas eu acho que falta planejamento e execução com uma forma de olhar Itaipuaçu de um olhar de crescimento, que agora é o momento, que nós estamos começando a crescer, né? Então, eu acho que o momento de planejar e fazer é este. Não deixar, vamos dizer, crescer desordenadamente para depois querer fazer. Não é o momento. Eu acho que o momento agora é esse. Olhar, planejar e executar. E eu gosto também de deixar uma mensagem. Venham a Itaipuaçu, venham conhecer essa maravilha de lugar, essa natureza aqui exuberante, né? Que você chega aqui de cara para a Pedra do Elefante, você toma um impacto, é impactante. Você gira o olhar da praia, passa pela Pedra do Elefante e vai olhando a parte da Serra da Tiririca, né? Chega a me arrepiar de ver isso, porque empolga a gente, né? Quantas possibilidades que a gente tem para usufruir disso, né? E quem vem aqui dificilmente não se apaixona, né? Então venham, conheçam, né? E se apaixonem como eu me apaixonei. E uma coisa que me trouxe também a Itaipuaçu, que me maravilhou, foi o seguinte: quando eu morava no Rio de Janeiro, para eu me deslocar para a praia, eu andava mais de 1 hora para ir para a praia, né? Aqui não, eu cruzo 2 quadras e estou na praia, né? E outra coisa, eu adotei o quê? Ouvindo Caymmi,
Quem vem para a beira do mar, nunca mais quer voltar. Então eu acho que essa é uma cantiga que está sempre na minha cabeça quando eu olho para fora aqui em Itaipuaçu, é isso. Quem vem para a beira do mar nunca mais quer voltar. Um beijo. Olha, meu coração mora aqui. Eu sou Luciano Andrade Costa, eu sou ator e artista, e a minha paixão por Itaipuaçu, ela é bem difícil de definir porque eu tive 2 momentos vivendo aqui em Itaipuaçu. Um primeiro momento quando eu era criança, foi quando eu descobri essa praia tão diferente, né, com meu pai, e logo em seguida foi uma convivência com a minha família e consequentemente com meu tio, que adquiriu uma casa aqui, e a gente passou a ser aquele veranista que vem sempre nas festas, nos feriados, e a gente vinha muito aqui para passar final de semana, né? Final de semana e feriados e festas, né? Essa casa do meu tio foi construída ao longo de anos. Conheço muitas pessoas aqui em Itaipuaçu que também tem essa história, né? Que você constrói uma casa por conta própria, conta um terreno, e a casa vai crescendo, vai aumentando. E esse foi o caso dessa primeira fase, vamos dizer assim. A segunda fase foi em função do meu próprio tio mesmo, que tinha negócios aqui já e me chamou para trabalhar aqui. E eu vim morar em Itaipuaçu por causa de trabalho. E aí me surpreende, porque eu vivi sempre fora daqui e tinha esse olhar da pessoa que só visita aos finais de semana e feriados, não morando. E eu posso dizer que eu não achava que eu ia me apaixonar por Itaipuaçu. Mas assim, se apaixonar por um lugar é uma coisa difícil de você descrever, porque precisa de uma vivência, e eu acho que esse é o ponto. E se eu for falar de quanto tempo tem isso, é mais de 30 anos, porque eu vim para cá criança, a primeira vez com meu pai, devia ter 9, 10 anos, não sei ao certo, e depois agora mais velho, vim para cá com 39, já moro aqui há mais de 6 anos, e foi assim que eu me apaixonei por Itaipuaçu. A importância e o desenvolvimento de um lugar como Itaipuaçu é inegável a força dos elementos da natureza que tem esse lugar. Porque você tem praia, você tem serra, você tem uma vegetação muito variada, e para quem viu Itaipuaçu no início, assim como eu disse das minhas 2 fases, jamais acreditaria que ia ter, que as coisas iam estar como estão, né? Existiu um desenvolvimento urbano aqui, um crescimento muito grande em cima do loteamento. Isso é uma outra coisa importante do desenvolvimento, saber que aqui é um dos maiores loteamentos do mundo, né? Mundialmente falando, o loteamento aqui é imenso, é praticamente um mundo à parte, né? Residencialmente falando.
E aí o comércio está, se eu for falar de desenvolvimento, é pensar que o comércio e as outras coisas no entorno, né, as outras culturas, né, que cultura engloba tudo, né, você pode dizer que cultura engloba o esporte, engloba as políticas, engloba a arte, e você vê que uma coisa vai levando a outra. Se aconteceu esse desenvolvimento para quem conheceu Itaipuaçu antes, que era um lugar que tinha muita estrada de terra, pouco transporte, você jamais imaginaria que ia estar como está hoje. E partindo da ideia da imaginação, se a gente imagina uma coisa, é bem possível dela se realizar. Então, quem jamais imaginou, como eu, né, que ia estar tão desenvolvido como hoje, só vivendo para poder ter um senso crítico maior. Porque mesmo com esse desenvolvimento, é muito desestimulante saber que ainda assim, né, nas condições em que essa cidade se encontra, que ela tem uma situação diferenciada, porque ela recebe royalties do petróleo, e os royalties do petróleo eles ajudam de forma extrema o desenvolvimento disso, porque você tem uma verba, a verba direcionada para aqui, para esse município, para Maricá, que Itaipuaçu pertence a Maricá, é uma verba que é inegável as possibilidades de desenvolvimento e uso disso, né? Além das outras, mas a partir do momento que você mora, você começa a estar mais inserido realmente dessas questões. Então você fica preocupado de saber que você tem uma grande oportunidade para quem conheceu outras cidades, viveu em outros lugares e viu o desenvolvimento de outros lugares, saber que um lugar como esse tem um princípio de desenvolvimento tão oportuno, correndo o risco de não ser aproveitado, de falhar como muitos outros lugares falharam. Então, mesmo assim eu imagino e acredito no desenvolvimento de Itaipuaçu e consequentemente de Maricá, porque se a gente não acreditar, a primeira coisa que a gente precisa na vida é isso, acreditar, né? E olha que, como eu contei no início, eu não acreditava que eu ia estar em Itaipuaçu, me apaixonar por Itaipuaçu e ter essa relação com esse lugar, né? Essa relação da natureza, das políticas, da cultura, das pessoas que também optaram por construir a sua vida aqui. Então, eu acredito. Sobre o desenvolvimento artístico e cultural, eu acho que tem muito a ver com esse olhar. O olhar de quem chega aqui como um visitante, um veranista, e o olhar de quem já mora aqui. E o interessante sobre esse desenvolvimento artístico e cultural é que você, quando passa a morar, você identifica na hora assim, as pessoas que chegam aqui e já foram, e você já foi como elas, né? Tanto aquela que vem e que sai, vem só a visitando a cidade, e você sabe o que a cidade pode estar oferecendo artisticamente e culturalmente para ela, e você, morador, pode estar oferecendo isso para ela além das ofertas públicas, né, do poder público, do município, da prefeitura, das secretarias. Você, enquanto morador, você tem mais visão do que é que pode ser oferecido, porque você está no local. E aí você vê essas pessoas, você imediatamente identifica, né, como é que você pode fazer essa troca para poder construir o desenvolvimento artístico e cultural do local. E o que me impressiona muito sobre o desenvolvimento artístico e cultural também é como existem pessoas e artistas em especial que escolhem esse lugar para viver, para morar. A
gente pode citar aqui uma lista extensa de pessoas famosas, pessoas de renome, pessoas com reconhecimento internacional que vêm para cá e ficam, né? E não precisa ter essa medida também. Você pode também encontrar pessoas com esse mesmo valor, com um potencial artístico absurdo, um potencial cultural absurdo, que não tem ainda esse reconhecimento, mas escolheram esse lugar para ficar, para morar, né? Então é isso, é aquele olhar de quem está e de quem vem. Quando você está morando, assim como no meu caso, você reconhece na hora: nossa, eu já fui como essa pessoa, eu já vim aqui só visitar. Aí quando você vê aquela que começou a morar e tem pouquíssimo tempo aqui, você fala: nossa, eu já fui como essa pessoa, eu sei como é isso. E aí é que eu acho que está o desenvolvimento, é você criar uma troca com essas pessoas, de quem tem muito tempo e quem tem pouco tempo, quem tem pouca visão e quem tem muita visão. E independente de quanto reconhecimento ela tem cultural, artístico, ela também tem o seu valor, independente dessa medida. Não existe uma medida, existe um olhar. Se eu for deixar uma mensagem em relação a tudo isso que eu já falei, eu acho que a mensagem ela está na natureza das coisas. E um lugar como Itaipuaçu, ele faz você refletir sobre a sua natureza. A natureza aqui ela é tão forte, tão diferenciada, que esse lugar aqui ele faz alguma coisa com você, que você faz você refletir sobre a natureza das coisas, a sua natureza e a natureza das coisas. Então, a mensagem que eu posso dizer é isso aqui que a gente está vendo, né? Pedra do Elefante, lugar muito representativo do lugar, uma representação absurda. Então, a mensagem é isso. É você ter uma praia rara, você ter um lugar raro, com uma natureza diversificada, que pode transformar tanto o lugar quanto você mesmo. Então, que a transformação desse lugar seja especial e referência para todo mundo, culturalmente, artisticamente. É isso. Obrigado.